tema central da campanha está em Abacuque, quando Abacuque diz assim, capítulo 3, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, Abacuque chega no momento da sua fé, onde ele amadureceu, ele falou assim, pode cair a casa, pode cair o mundo, aqui dentro, quem manda é o Senhor. Eu vou me alegrar não pelas circunstâncias externas, mas eu vou me alegrar pelo fato do que está acontecendo dentro de mim. Isso é maturidade espiritual. Diz assim, nada que está fora de mim vai mudar o que está dentro de mim. É muita maturidade isso, né, gente? Fala aí. A pessoa ter coragem de escrever, de falar, a ponto de Deus escrever isso. Deus mandou escrever. Assim, nada do que está fora tem mais poder do que está dentro. Nada do que está fora vai mudar o que está dentro. E o apóstolo Paulo, é por isso que eu pedi esse texto, ele fala exatamente também sobre isso. Só que ele dá alguns detalhes que o profeta não deu. Então nós vamos pegar aqui essa mensagem, coragem, avance, baseado naquilo que Deus deu ao apóstolo Paulo. Olha o que está acontecendo aí. Ele está falando de maturidade espiritual também, de crescer em Cristo, de crescimento e de avançar. E aí eu vou pegar a partir daí desse texto. Ele diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado em tudo, mas eu prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Próximo verso, por favor. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, o que o Paulo, irmãos, está expressando aí, né? O irmão Paulo está expressando parte da sua maturidade na fé também. Por quê? Porque quando a gente é imaturo na fé, qualquer coisa nos faz parar, nos faz desistir, nos faz manquejar, qualquer coisa, né? O irmão olhou torto para você, eu vou parar. O irmão não cumprimentou você, vou parar. O irmão olhou feio para você, vou sair da igreja. Isso é imaturidade, mas é normal que seja imaturo por um tempo. Depois a gente vai amadurecendo, e chega nesse ponto aqui. E o que é maturidade aqui? Eu quero mostrar para você. Primeiro, Paulo tinha um alvo. Diga assim, ele tinha um alvo. E ele tinha claro isso, ele não tinha dúvida do alvo. Sabe, porque assim, deixa eu dizer uma coisa para você, isso aqui está escrito num livro. Isso, eu acho que é no James C. Hunter. Ele diz assim, se você não mirar em nada, você vai acertar em cheio. Teve gente que não entendeu, está pensando, não mirar em nada, vai acertar em cheio. Toda vez que você não mira em lugar nenhum, você acerta. Sabe? Pessoa que não tem alvo, ela não tem direcionamento. Ela vive acertando aonde ela está mirando, em nada. Paulo tinha um alvo, claro. Era um alvo de vida. Ele falou assim, eu tenho um alvo de vida. Qual é? Cristo é o meu alvo. A vida eterna é o meu alvo. É isso aqui, eu vivo por isso. Para imitar a Cristo e pela vida eterna. Esse é o meu alvo. Eu não vivo em outra coisa, eu não penso em outra coisa, eu não miro em outra coisa. O meu alvo é Cristo. Eu quero ser como Ele, eu quero viver igual a Ele, eu quero ter o poder que Ele teve, eu quero fazer o que Ele fez, eu quero fazer obras maiores do que Ele fez, eu quero obedecê-lo. O meu alvo é Cristo. Ele tinha claro isso. Mas, obstante ter claro isso, ele tinha clareza de quem ele era. Que é outra coisa que também é maturidade. Porque quando a gente é imaturo, eu tenho um vizinho que é muito engraçado. Ele assiste muito, pequenininho ele assiste muito desenho de super-herói. E todo dia ele sai de casa com a roupa de super-herói, cada dia uma.
E eu olho para ele e eu sei que ele acha que ele é o super-herói. Ele acha. Ele vira para mim como Hulk, ele acha que ele é o próprio Hulk. Você entendeu? Ele só não ganha os royalties da Marvel. Ou da DC, eu não sei quem é. Da Marvel mesmo, né? Então ele olha para mim e diz, ele não está brincando de ser o Hulk. Naquele momento, ele é o Hulk. E isso é imaturidade, ele é uma criança. E quando eu sou imaturo, eu não sei quem eu sou. Então eu olho para o outro, eu acho que eu sou um pouco dele, eu acho que eu sou um pouco do outro. Mas se eu for um pouco parecido com aquilo, é legal também, porque eu não sei quem eu sou, então eu vou misturando tudo. O Paulo não, ele já sabia quem ele era, maduro. E ele já sabia os defeitos que tinha. Ele disse assim, pessoal, eu estou falando de perfeição, eu estou falando de alcançar o alvo, mas eu sei que eu ainda não estou aperfeiçoado. Fica tranquilo. Eu não estou falando isso por causa de mim, eu estou falando isso por causa de Cristo. Ele é o alvo. Por isso que quando eu olho para ele, está tudo perfeito, está tudo completo. Mas quando eu olho para mim, eu sei dos meus defeitos. Eu sei que não está completo. Eu sei que eu estou em formação. Isso é maturidade, irmãos. E isso nos ajuda a avançar. E aí, o Paulo, ele nos dá outra lição. Por quê? Porque quando eu olho para mim com olhos errados, sem ser os olhos de Deus, aí eu me decepciono, aí eu paro. Porque o que eu vejo em mim é muito ruim. É muito feio. É muito feio. Quando eu olho para mim, esse sentimento aqui está dentro de mim, Senhor. E o Espírito Santo fala, tá. Falou, que coisa feia, Senhor. Ele falou assim, eu sei. Eu estou te mostrando que eu tenho capacidade para mudar. E aí, o Paulo, ele tomou uma decisão. E eu quero que seja essa a sua primeira decisão. A sua segunda. Primeira de ter um alvo. Que seja Cristo e as coisas eternas. Segundo, o Paulo, quando ele olha para si mesmo, ele fala assim, cara, eu pisei tanto na bola. Você já pensou como é que é na mente, no coração, na alma de um ex-assassino de cristão se tornar um cristão? Pensa que Jesus converta um terrorista do Hamas, que arrasou, chegou na igreja e arrasou, matou, foi logo 30 na peixeira, que eles são bons na peixeira. Pá, matou. Aí Jesus converte o cara, porque Jesus tem poder. Imagina a alma desse cara, porque o espírito dele está renovado, mas a alma lembra de tudo que ele fez. Se esse cara não toma uma decisão de largar a vida antiga para trás, ele não consegue avançar em Cristo. Era o Paulo. Ele tinha participado da morte de Estevão. Imagina quando ele lembrava. Estevão sendo apedrejado na sua... Irmão, porque a morte por apedrejamento é uma coisa feia. E ele viu o Estevão sendo apedrejado, as roupas aos pés dele, e ele assim, olhando. Imagina aquilo na memória dele, corroendo ele. Se ele não toma essa decisão, que decisão é essa, pastor? Ele decidiu esquecer as coisas que ficaram para trás. Ele decidiu. Foi uma decisão. Ele não ficou pedindo, Senhor, deleta, Senhor. Acaba com isso, meu pai. Não, ele decidiu, falou assim, peraí. Eu nasci de novo. Sim ou não, Paulo? Sim, Paulo. Ele conversando com ele mesmo. Você nasceu de novo, Paulo? Nasci. Você creu em Cristo, Paulo? De todo o coração, criei. Você confessou a Cristo, Paulo? Sim, eu confessei. Você sabe quem apareceu no caminho para você, Paulo? Sim, eu sei. Então, eu vou me esquecer da minha antiga vida. E vou focar na minha nova vida. Ele decidiu esquecer. Ele não tinha problema de memória. Ele não tinha amnésia. Ele não tinha Alzheimer. Ele decidiu esquecer. E é interessante que essa é uma característica de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, Deus falando sobre os nossos pecados. Se os seus pecados forem como a escarlata, eu os tornarei como a mais branca lã. Eu jogarei eles no mar do esquecimento, e dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Deus não se lembra do meu pecado, não porque ele seja esquecido, é porque ele decidiu esquecer. E tudo que ele quer fazer, ele consegue.
É como se o diabo chegasse diante de Deus e falava assim: o senhor não pode abençoar o Luciano, ele é um pecador. Eu falei assim: é mesmo, Satanás, ele é um pecador, verdade. Então não abençoe. Eu falei assim: eu vou abençoar. Mas o senhor é justo, o senhor não pode abençoar. Eu falei assim: eu posso. Mas e o pecado dele? Eu falei assim: que pecado? O eterno, o senhor não é esquecido. Eu falei assim: mas eu decidi me esquecer, e tudo que eu decido fazer, eu consigo. Deus decidiu esquecer dos meus pecados. Então, quando chega a acusação diante dele, diz assim: o Luciano não pode pastorear aquela igreja, porque ele cometeu tal e tal pecado na adolescência. Eu falei assim: o quê? Eu não me lembro mais. E Paulo, ele imita o Senhor, dizendo assim: eu decidi me esquecer do meu passado. E aí, eu quero te contar um segredo, porque quando a gente fala de esquecer o passado, a gente só pensa no passado ruim. E tem muita gente que fica presa num passado ruim e não consegue avançar, é verdade. Muita gente. Na igreja, então, tem tanta gente que fica presa num passado ruim e fica remoendo aquilo. Lembra de coisa de 30 anos atrás. O que é, irmão? O que aconteceu? Alguma coisa essa semana? Não. 1970. 70, irmão. Vê se 70 esquecer isso. Tem gente que sofre com ofensa que fizeram para ele há 50 anos atrás, há 20 anos atrás. Em nome de Jesus, decida esquecer isso. Porque senão você não vai avançar, é bíblico. Se você não deixa essas coisas para trás, você não consegue avançar. Decida esquecer. Mas tem gente que fica preso em coisa boa. Fala assim: como assim, pastor? Coisa boa? Tem gente que fica presa no sucesso antigo. Assim, por que você não expande a sua empresa? Não, porque ela está tão boa que se eu mexer, é perigoso ficar ruim. Eu já tive tanto sucesso que é melhor parar no auge, né? Já ouviu isso? Jogador que tem essa, vai parar? Vou parar no auge. Por quê? Porque ele tem medo de não ser tão bom quanto ele já foi. Então ele prefere ficar com a fama de ontem do que tentar um sucesso novo. Normalmente o atleta, ele tem isso na sua carreira, faz parte da carreira do atleta isso. O Pelé, por que o Pelé foi o rei? Porque parou no auge. Porque provavelmente se continuasse mais uns 10 anos ia jogar muito mal e todo mundo só ia lembrar dele pelo que ele jogou mal. O que ele faz? Ele para no auge. Fica vivendo de passado. Pelé viveu mais da metade da vida dele de passado. De glória, viveu do passado. E tem crente que quer, irmão, ser o Pelé. O Pelé espiritual. Há 30 anos eu evangelizava, viu? Se fosse 30 anos atrás, não ia ficar uma rua nesse Tatuapé aqui que eu não ia passar. Amém por isso. Mas o que 30 anos atrás vai me adiantar hoje? Não vai me adiantar nada. Eu preciso de alguém que evangelize hoje todas as ruas do Tatuapé. Porque as pessoas que moravam 30 anos aqui atrás, provavelmente nem estão mais aqui. Já passaram tudo para o outro lado. Você entende que tem gente que vive de passado bom? Tem gente que fica parado num passado ruim, que é ruim. Mas tem gente que é parado por um passado bom. Ele foi tão vitorioso no passado que ele não quer tentar a próxima luta. Que pode ser que eu perca. Aí não avança. Aí não tem novas conquistas. Não tem novas vitórias. E o Senhor está nos dizendo esta manhã: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para aquilo que Deus me chamou. Cara, mas o último evangelismo que você fez foi um sucesso. 60 almas. Você vai fazer outro? E se não der nenhuma alma? Isso é problema meu? Não é. Eu tenho uma ordem de pregar o evangelho a toda criatura. Se vai salvar 60, se vai salvar uma, se Deus não vai salvar nenhuma, não é problema meu. O meu problema é obedecer o que Ele mandou. Isso é problema meu. Mas você vai mudar de prédio, esse prédio ficou tão lindo, e você vai para o outro, você vai arriscar mudar de prédio? Vou.
Vou. Ou vou ficar aqui até morrer? Não. A hora que Deus falar, sai, eu saio. Mas pastor, nós gastamos, Deus dá mais dinheiro. É dele. Foi ele que mandou. Se ele não tivesse mandado, a gente não tinha nem saído do outro prédio para vir para cá. Então, quando ele mandar sair, nós vamos sair. Não fica preso aqui, não. Está muito lindo aqui, está muito gostoso. Mas não fica preso aqui, não. Porque eu vou me esquecer das coisas que para trás ficaram e vou focar no alvo. E o alvo não é ficar aqui dizendo assim, ai, Senhor, muito obrigado, vamos ficar aqui até Jesus voltar. Não, irmão, quando Jesus voltar, eu vou deixar tudo para o testemunho de Jeová, isso aqui. Eles que querem ficar nessa terra, eu vou subir, eles vão ficar aí com tudo. Deixa para eles. Alvo, firme, foco. Era o Paulo, focado nas coisas que viriam. Irmãos, Paulo, presta atenção, olha, eu vou continuar usando a vida dele, presta atenção. Ele está aqui, ó. Conferência de milagres do apóstolo Paulo. Imagina lá, no Instagram. Começa hoje a conferência de milagres em Éfeso. E chega em Éfeso, é assim, ó, é lenço curando, é demônio saindo. Aí o Espírito Santo fala para ele, Paulo, quero que você vá para Jerusalém. Aí vem Ágabo, usado pelo Espírito, diz assim, ó, o dono desse cinto aqui, arranca o cinto, o dono desse cinto vai ser preso em Jerusalém. E os irmãos falam assim, não vai, Paulo, não vai não, fica aqui, a igreja está bombando, Paulo. Fui chamado para agradar vocês. Meu alvo é um só, agradar o Cristo. E o Espírito de Cristo está me mandando para Jerusalém. Eu sei que eu vou enfrentar coisas difíceis ali. Mas o Espírito me constrange a obedecer. E eu estou indo para Jerusalém. Isso é alvo. Isso é foco. Isso é obedecer a Cristo. Nossa, Paulo, mas a sua última conferência foi um sucesso, bombou. Jerusalém, se alguém parar para te ouvir, vai ser para te jogar pedra. Estou pregando para ter sucesso, estou pregando para obedecer. Entende isso? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, sigo para o alvo. E eu quero falar que para a gente viver isso no nosso dia a dia, nós temos que ter coragem de recomeçar. Porque o Paulo sabia que ele ia errar. Ele já falou para os irmãos, ó, entenda que eu vou errar. Então, primeira coisa, ele tinha alvo. Segundo, ele não ficava preso no passado. Ele sabia que cada dia Deus tinha um alvo para ele. E ele ia prosseguindo. Foi muito bom, legal. Foi muito ruim, legal também. Não ficava preso. E terceiro, ele sabia recomeçar. Diz assim, eu preciso. Não. Só os que têm boca e voz. Diga, eu preciso aprender a recomeçar. Tem gente que não consegue seguir para o alvo porque ele não consegue se levantar de um tombo e não consegue recomeçar. E o Paulo disse assim, eu já aprendi isso aí. Eu aprendi a ter necessidade, eu acho muito legal isso no Paulo, que ele diz assim, ó, eu aprendi comer no Rubaiá, e aprendi a comer o marmitão de quinzão. Rubaiá é um restaurante onde um prato custa em média aí R$400. Eu como marmita de 15 com zoião e eu como no Rubaiá. O dia que Deus me der um, eu como. O dia que Deus me der o outro, eu como. E isso para mim não importa, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que o Paulo entendeu, ele amadureceu. Eu não estou preso nisso, eu não estou preso na qualidade da comida, eu não estou preso na qualidade, assim, na qualidade humana das coisas que eu estou fazendo. Eu quero saber se eu estou agradando a Deus. É isso que eu quero saber. Se eu estou agradando a Deus, eu continuo. Se eu estou agradando a Deus, eu faço. Se eu estou agradando a Deus, sabe por quê? Deixa eu falar para você quem é a inspiração de Paulo. A inspiração de Paulo é Cristo. Cristo está na Galileia, Cafarnaum, conferência de milagres com Nazareno, bombando. Quantos views? Mais de 5.000 views. Ele fala assim, pessoal, vamos para Gadara.
Fala, Senhor, está dando certo. O Senhor está curando doença que o Senhor nunca curou aqui. O negócio está bombando, vamos continuar. Ele assim, Gadara, agora. Aí os 12, baixa as orelhinhas. Gadara atrás do mestre. Chega em Gadara, atravessa o mar da Galileia. Gadara, o que nós vamos fazer nesse fim de mundo? Ele pisa fora do barco, vem quem? Um homem gritando. O que vieste fazer aqui, filho do homem? Ele disse, sai dele. O homem fica liberto, ele conversa um pouco com o homem. Vamos voltar. Assim, mestre, você está de brincadeira? Você faz a gente parar uma conferência, atravessa o mar da Galileia para vir salvar um homem. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Paulo entendeu isso. E ele sabia recomeçar. Quando tinha dado tudo certo e quando tinha dado tudo errado, ele sabia recomeçar. Eu vou falar, confesso a vocês que eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade. Vou confessar como Paulo, eu não estou aperfeiçoado nisso ainda. Estou pregando porque é a palavra, mas não estou aperfeiçoado nisso. Às vezes eu me apego. Quando a coisa é muito boa, eu me apego. Quando a coisa é muito ruim, eu também me apego. Mas eu estou aprendendo a deixar para trás. E isso está me tornando mais parecido com Cristo. Tenha coragem para avançar. Davi teve coragem para dançar. É um exemplo de, Ele erra. Davi erra. Feio. Manda matar Urias. Fica com a mulher do Urias. Faz uma bagunça. Nasce um filho. E o filho está doente. Ele começa a orar. Senhor, não leva meu filho, não leva meu filho. Ele começa a jejuar 7 dias. Não leva meu filho, não leva meu filho. É meu filho, é meu filho. Eu sei que é fruto de adultério, mas é meu filho, é meu filho, é meu filho. Orando e jejuando. Aí os servos começam a chegar perto dele. Falando, o que é? O menino morreu? O que vocês estão falando aí? É, rei, o menino morreu. Ele levanta, vai para o banheiro, na sua banheira real, toma um banhão, passa óleo no cabelo, cheirinho, põe uma roupa e diz assim, estou indo para o templo, alguém vai comigo? Estou indo para o culto. Ninguém vai, eu vou sozinho. Vai para o culto, adora a Deus, presta culto a Deus, volta, janta. Diz assim, Batseba, vamos começar de novo. A Bíblia diz, e ele consola Batseba e dá a ela outro menino. Você já sabe o que ele fez. Não tem cegonha e nem repolho. Foi isso aí mesmo que ele fez. Sabia recomeçar, gente. Ele podia ficar... Isso é fogo, né, Deus? Levou meu filho, né? Levou o filho. Ele estava sentido, ele estava dolorido, mas ele falou assim, eu não posso ir até ele. E ele não pode vir até mim. Eu preciso me levantar. Isso não quer dizer que não estava doendo. Isso não quer dizer que ele não amava o filho. Mas quer dizer que ele sabia que era a hora de recomeçar. Sansão teve forças para recomeçar. Fez tudo errado. Lambança atrás de lambança. Pecou. Contou o segredo que Deus tinha na vida dele. Foi humilhado. Ficou cego. Cego no presídio dos filisteus. Ele olha para Deus e fala assim, Senhor, tem umas mechinhas aqui, não tem? Está crescendo o cabelo. O Senhor me perdoou, não perdoou? Deus falou, perdoei. Vamos recomeçar? Eu sei que eu fui chamado para julgar esse povo. Me dá mais uma chance. Entende isso? Judas e Pedro são exemplos de alguém que sabe recomeçar e alguém que não sabe recomeçar. Os dois traíram Jesus. Os dois negaram Jesus. Judas olha e fala assim, cara, o que eu fiz foi muito terrível. Eu mereço morrer. E o diabo fala, merece mesmo. Aí falou, então eu vou dar um jeito nisso aqui. E o diabo fala para Pedro, você também merece morrer. Ele falou assim, eu mereço, mas se tiver uma chance, eu prefiro viver. E Jesus dá uma chance aos dois. Fala assim, Judas teve chance? Teve. Jesus chega no jardim e diz assim, amigo, por que você veio aqui? Aquela era a chance de confessar, mestre, eu estou te beijando porque eu te vendi, me perdoa. Ele não aproveita a sua chance. E Pedro aproveita. Fala, Senhor, você sabe, se tem um cara que mais pisou na bola aqui, sou eu, você sabe, eu sou o campeão. Fala, mas eu quero que você recomece. Você pode recomeçar? Ele falou, eu posso. Então recomeça. Está dada a chance, vamos lá, vamos para cima, eu confio em você. Deus está nos dizendo, você quer recomeçar? A porta está aberta.
E isso é tão forte, irmãos. Deus sabe que nós precisamos disso, que um dia tem 24 horas. E a cada dia, cada 24 horas ele recomeça, porque Deus sabe que nós precisamos desse recomeço. Tem a semana com 7 dias. E a cada semana Deus nos dá uma chance de recomeçar. Tem um mês. Tem um ano. Irmãos, desculpa acabar com, né, a graça de quem ainda vibra muito com isso, mas do dia 31 para o dia 1º, é só isso. É só 31 em 1º, acabou, não muda nada. Mas Deus sabe que a gente precisa disso. Não, o ano vai começar, compra um planner aí, compra uma agenda, esse ano vai. E é isso mesmo. Só que isso tem que acontecer todos os dias, porque pode ser que você comece hoje e amanhã você erre. E você não deve se culpar por isso, você deve buscar em Deus a força para recomeçar. Coragem, avance, coragem, avance, coragem, avance, coragem, avance, coragem, avance, coragem, avance! Recomece todos os dias se for necessário, mas tenha coragem para avançar. Quero orar. Fique de pé, por favor. Quero chamar o Ministério de Louvor, já nós estamos indo para o final. Quero orar. Nós vamos romper. Pastor Anderson, nós vamos romper. Pastora Ana, esse ano vai ser diferente. Tudo aquilo que você buscou em Deus, aquela profundidade, sabe, que tem no seu coração. Falou, Senhor, eu queria tanto viver aquilo que eu já vivi. Deus está trazendo de volta, dizendo assim, ó, está aqui, à sua disposição. Pode começar agora. Está dizendo assim, eu abri as portas. O Espírito Santo está à sua disposição. É só começar a falar. É só começar a viver. É só começar a desfrutar. Ele está à sua disposição. Ele está dizendo assim, eu vim para trazer tudo de novo, tudo novo de novo. Aleluia. É isso que o Espírito Santo está nos dizendo. Nós vamos recomeçar. Nós vamos recomeçar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, nós vamos recomeçar. E Deus vai nos fazer avançar. Percebe? A atitude de recomeçar